Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês mais 4 olhos tutoriais passo a passo para vocês fazer, inspirado naquela thumbnail com vários cosplays, né? Então são vários tutoriais de olho de personagens e dessa vez eu separei 4 aqui para vocês. Lembrando que se vocês curtirem esse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Estou sempre trazendo vídeos aqui diversificado entre CapCut e Bispaint X. Eu ainda estou querendo enfiar Procreate aqui nesse canal. E também não se esqueça de comentar e deixar o seu like, que ajuda pra caramba. Agora, sem mais enrolação, mas antes disso, gente, também tem um recadinho para falar para vocês, que aqui na descrição sempre tem o link do meu curso de Bispaint. Lá você vai aprender a dominar o Bispaint. Além disso, você também vai ter vários bônus, que é tutoriais de desenhos prontos para vocês colorir, materiais que eu vou disponibilizando para vocês ao longo do tempo que eu vou fazendo, tá bom? Agora, sem mais enrolação, bora começar. Então, vamos lá. Esse primeiro olho é esse olho que ele é um olho branco com 2 detalhes, né? Que é um detalhe no meio dele. E aí, é bem simples de fazer, bem fácil. Ele é um cor de gelo, ele não chega a ser um branco, né? Branquinho. Ele é um branco cor de gelo ali. E depois que eu fiz isso, eu venho com a borda. Eu falei pra vocês que eu parei de tentar pegar a borda conforme eu vejo na foto, né? Com conta-gota, que não tava dando certo. Então, eu vim com uma borda bem fininha, no tom de preto. E ao invés de desfocar, gente, arrastando, eu desfoco dando batidas. Porque o desfoque fica mais leve. E aí não perde todo o efeito da borda, só dá aquela desfocadinha, sabe? Então, finalizando isso aqui, eu dou só mais uma engrossadinha em algumas partes que não tava tão legal, extremamente fino. E também nessa parte de baixo, igual vocês estão vendo, porque é fino. Mas aí o que eu fiz foi um extra fino, aí não tinha necessidade, né? E aí, depois que eu fiz isso, eu venho com desfoque e vou dando batida. Simples assim, ó. Vocês vão vendo que eu vou descendo, vou dando uma batida só para dar aquela esfumada para a parte de dentro e a gente não perder esse contorno todo por parte de baixo. Depois disso, eu venho fazendo algumas consertos na parte de baixo do olho, que eu tava achando que não tava legal. E depois disso, a gente vai para a parte central. São 2 bolinhas, né? E um risco que conecta essas bolinhas dentro do olho, basicamente. Então, aqui eu acho que a minha maior dificuldade foi tentar distinguir o tamanho da bolinha. E a bolinha ali ficou entre 17,5, o tamanho da espessura do pincel. E depois eu venho com ele em 13,2 para fazer aquele risco do meio. Eu apaguei e refiz porque eu achei que estava um pouco torto, mas foi por isso que eu desfiz. Mas o tamanho do pincel foi esse 13,2. E aí, gente, esse aqui foi o resultado, olha isso. Depois que eu fiz isso, eu peguei o conta-gotas e peguei um tom de cinza um pouquinho mais escuro do que esses que vocês estão vendo. E aí eu fiz algumas sombras ali dentro, mas uma coisa bem sutil, nada que, sabe assim, concorresse muito. Tanto que eu fiz ali ao redor, não no centro, mas ao redor. Vim com desfoque, desfocando tudo, e aí eu achei que ficou bastante manchado algumas partes. Aí eu venho com a própria cor clara, que é o tom do branco gelo, e venho, tipo, dando uma quebrada em tudo, pra não ficar manchado. Tirei o zoom, tá vendo que tá bem marcado? E eu sou um pouquinho sistemática nesse negócio, que eu não gosto da marcação, acho que não fica legal. Aí, o que eu fiz? Eu mudei o pincel pro pincel aerógrafo, que é um pincel de esfumar, um pincel um pouquinho mais leve. E com o tom branco gelo, eu venho tirando essa marcação. Então, ele fica ali com sombreamento cinza nas bordas, além da própria borda preta que eu fiz, mas não tão marcado, que eu acho melhor. Esse foi o primeiro olho, agora a gente vai pro segundo tutorial. Nesse segundo tutorial, é um olho vermelho, que é bem interessante de se fazer, como vocês podem ver. E aí eu começo com esse tom de vermelho, que é o que tá prevalecendo em todo o olho. E aí eu venho com o caneta de tinta macia e vou pintar toda a base. Uma vez que eu tenho a base, fica mais fácil. Aí agora eu vou pra parte da borda. Vou pro preto diretamente, não vou na conta-gotas nem nada do tipo. Crio uma nova camada, vinculo, e aí eu vou fazer todo esse contorno com o pincel. Vou tomando cuidado para que não fique muito grosso, né? Não entre muito na parte do olho, porque realmente é só a bordinha, mas sem ficar muito neurótica, porque a parte do desfoque tira qualquer tipo de
defeito que tiver. Nesse eu arrastei, porque se vocês olhar, tá bem mais esfumado. Então, eu não queria que ele não ficasse tão esfumado assim. Depois disso, eu com o pincel em 41, eu venho e vou fazer a parte da bolotinha do meio do olho. Uma vez que eu tenho essa bolotinha do meio, eu venho com branco, uma camada acima, que é importante. E aí, eu deixo o pincel em 86 e aí eu vou fazer 2 pontos de luz nele. Eu tava em dúvida se eu esfumava ou não, porque tá bem forte ali na imagem, mas eu decidi esfumar, porque eu acho que dá um efeito bem mais legal. E aí, depois eu ainda fiz um por cima, mais uma bolinha por cima branca e esfumei pouco. Aí ele ficou um pouco mais forte. Esse aí foi o resultado, igual vocês estão vendo. Olha isso, gente. Ficou muito bom esse resultado e gostei muito do efeito que ele ficou. Depois disso, nós vamos pro próximo olho. O próximo olho é um olho lilás. E é isso que a gente vai fazer. Eu vou pegar o tom base, né? Eu sempre começo por essa parte, então eu começo fazendo a base. Então, eu venho com caneta de feltro pintando tudo. Depois disso, eu crio uma nova camada. E aí, com um tom bem escuro, não é preto dessa vez, tá, gente? É um roxo muito escuro, mas ele não chega a ser um preto. Eu não peguei o preto, porque é muito claro que não é o preto ali, é um roxo escuro. Então, eu decidi pegar um roxo escuro dessa vez. Vou deixando ele um pouquinho mais grossinho, mas bem a bordinha. Vem com desfoque. E olha aqui, gente, olha esse desfoque. Ficou sensacional o degradê dele. Depois que eu fiz isso, eu vou focar no centro do olho. Então, eu venho com o pincel preto, dessa vez é o preto mesmo. E aí, eu venho com o pincel em 98 de espessura, o tamanho dele, e faço ali a parte do meio. Depois disso, eu crio uma nova camada e vinculo. E aí, eu venho com o branco fazendo os pontos de luz. O olho, se você for ver do cosplay, ele tem algumas coisinhas, assim, alguns funil, digamos assim, dentro do olho um pouco mais escuro de roxo. Eu ia fazer, mas no final das contas eu não vi necessidade. E esse aí foi o resultado final. E agora a gente vai pro último olho, que é um azul, mas tem vários tons de azul ali no meio. Eu vou tentar fazer esse degradê que vocês estão vendo aí, ó, da referência. Então, eu comecei com o azul base, não é o azul claro, nem o azul escuro, um azul meio termo, ali da própria foto. Depois que eu fiz isso, eu venho com a parte da borda, né? Então, eu venho com azul escuro, mas ele é um outro tom de azul escuro. Esse tom de azul que eu peguei é um azul dentro da paleta do azul claro. Esse azul que eu peguei da borda é dentro da paleta do azul escuro. E aí, eu esfumo. Eu escolhi essa cor a olho, mas a gente pode, no caso, se você for fazer... Nossa, deu uma gaguejada. Mas se você for fazer, você pode pegar no conta-gotas. É porque eu tô treinando essa coisa de reconhecer tons só do olho. E deu certo. Depois disso, eu venho com a bolinha no meio do olho. E uma vez que eu tenho essa bolinha, eu vou fazer algumas partes de degradês que tem dentro do olho, começando com um tom um pouquinho mais claro. Então, eu crio uma nova camada e vou na camada de baixo. E aí, eu venho com esse tom um pouco mais claro debaixo da bolotinha preta do olho e esfumo. Nós temos aí já 3 tons de azul dentro desse olho. Depois disso, eu crio uma nova camada por cima e vinculo. E aí, eu vou vir com um branco. Nesse branco, eu vou fazer a parte de ponto de luz. Eu fiz na camada abaixo, então eu tive que subir essa camada, né, pra ficar em cima de tudo, pra ficar chamando mais atenção e ser por cima de todas as camadas. E aí, depois disso, eu venho com desfoque, vou dando batidas, mas eu deixo bem forte, porque na foto de referência tá bem forte, então é importante que esteja forte. E esse aí foi o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado e estejam gostando desses tutoriais. Eu tô adorando fazer e tá ficando muito parecido. E é isso, o link tá aqui na descrição do curso de Bispaint. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.